Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já nos seguem já há algum tempo, bom ver você aqui de novo. Aquele que não nos segue, eu espero que você goste do nosso conteúdo. Because I Read está comemorando, está em festa, estamos comemorando um ano agora em janeiro. Foi uma experiência que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo, gravar vídeos conversando com vocês sobre as minhas leituras. E resolvi meter a cara, apesar da timidez, apesar de não ser uma pessoa que tenha uma formação literária, mas eu tinha muita vontade de sentar de frente para a câmera e conversar com vocês sobre as minhas leituras. De repente o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo é o mesmo que vocês estão passando, estão sentindo, estão querendo ler, estão lendo. E eu queria muito dividir isso com vocês. Acho que faz parte de todo leitor, além de ler, querer conversar, sobre suas leituras. E é uma experiência que tem dado muito certo, que tem sido muito enriquecedora para mim. Eu espero que para vocês também. Continuem conosco, continuem participando, comentem, conversem comigo. É tudo parte de uma experiência maravilhosa que os livros trazem pra gente, Bom, pessoal, então é isso aí. Não esqueça de deixar então seu like, de se inscrever no canal, tá? Para contribuir aqui, pra gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui com vocês. Nosso vídeo de hoje vai ser o fechamento desses vídeos de final de ano, início de ano, de listas, Os últimos vídeos foram sobre as 10 leituras que vocês escolheram, do 1001 livros para ler antes de morrer, as 10 leituras que vocês escolheram para serem as próximas leituras que estão contidas nessa lista de 1001 livros. O último livro foi sobre as minhas leituras que eu separei para fazer em 2023. Não que eu não vá ler além daquilo, gente, óbvio, mas assim, as leituras que eu não gostaria de deixar de lado em 2023, que eu gostaria de concluir, finalizar, começar, desenvolver e concluir em 2023. E agora a gente vai falar sobre o que eu considerei, o que, assim, no meu entender, no meu sentimento, foram as melhores leituras de 2022. Tem muita gente que faz esse vídeo de melhores leituras no final do ano. Eu prefiro esperar até acabar o ano, até o último dia, até dia 31, meia-noite, para dizer para vocês, porque às vezes eu estou acabando aquelas leituras ainda dia 31, como foi o caso desse ano, e foi uma leitura que entrou aqui para essa nossa lista, então não gosto de fazer antes disso. Então vamos conversar aqui do que foram minhas leituras que eu achei, sim, mais interessantes. Teve muita coisa interessante, muita leitura muito válida, poucas coisas. Agora sim, nesse momento aqui, eu não consigo nem lembrar assim, de leitura assim, essa não, acho que não valeu a pena. Já aconteceu, tá, gente? Mas nesse momento aqui, em 2023, não tem nenhuma leitura que eu falo assim, essa não valeu. Teve livros sim que eu comecei, senti que não estava no momento para ele e deixei de lado para ler num outro momento. Como foi o caso do Vozes do Deserto, da Nélida Pion, como foi o caso de Torturado. Mas assim, não desisti dessas leituras, tá, gente? Eu pretendo voltar a elas num outro momento. Acho que não era o momento certo. Mas então vamos lá. Primeiro eu queria começar fazendo 2 menções honrosas aqui. Não vou entrar para essa lista de 10 mais, Mas eu gostaria de falar que foram leituras muito boas, muito agradáveis, que eu achei muito bacana. O primeiro que eu queria falar com vocês é do Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. O Andy Weir, ele é o autor também de Perdido em Marte. Acho que todo mundo que, se não leu o livro, pelo menos viu o filme. Eu não fiz nenhum dos dois, mas eu sabia que ele já tinha feito bastante sucesso com Perdido em Marte. E eu fiquei muito curiosa quando eu vi a premissa desse livro aqui. Ele fez bastante sucesso lá fora. Aqui dentro, curiosamente, eu não ouvi muito falar desse livro, nem nos meios de booktubers que gostam mais assim de ficção científica, Pela capa aqui vocês já podem perceber que é uma ficção científica. Mas foi uma história que eu achei muito assim, bonitinha, simpática, aquela historinha gostosinha para você ler, para você, esquentar o coração, aquela história divertida, que é para divertir. Então o que a gente vai ter? Se descobre, que existe um micro-organismo, a premissa do livro, existe um micro-organismo que está apagando a luz do sol. E aí, obviamente,
com a diminuição da intensidade da luz do Sol, acaba-se a Terra também no seu devido tempo, né? Pela falta dos raios solares. E aí cria-se, né, um comitê, uma junta assim, global, né, de especialistas para pesquisar e ver o que pode ser feito para evitar esse acontecimento. E aí o nosso protagonista aqui, um professor de escola, professor de ciências de escola de ensino fundamental, qual é o nome dele mesmo, gente? Deixa eu dar uma coladinha aqui. É o Ryland Grace. Ryland Grace, ele do nada é convocado, ele está lá dando aula, chega o pessoal lá do FBI, não sei de onde. Claro que essa comissão está sendo formada, né, nos Estados Unidos, e é convocado para participar, sem opção, então ele vai participar, porque na verdade ele é formado em astrobiologia, né? E aí ele se torna um dos cabeças dessa comissão, acaba, né, sendo inserido numa viagem espacial para buscar a solução para esse problema, e o livro se desenvolve daí. O que eu achei muito bacana nesse livro? O livro é muito divertido, esse protagonista ele é muito divertido. É um cara assim, cheio de inseguranças, muito inteligente, mas muito inseguro, e cheio de conceitos morais, que nesse momento aqui de o mundo está acabando, eles não têm muito lugar, né? E aí ele tem vários atritos com o pessoal que está dirigindo essa comissão por causa disso. E é muito interessante porque o livro ele é muito didático, fala muito de física, de matemática, de física, mas não de um jeito chato. Parece assim que você... E olha, gente, eu falo porque eu sempre foi meu calcanhar de Aquiles de física e matemática na escola. E ele conversa aqui sobre isso no livro, ele vai explicando as coisas que estão acontecendo de uma forma tão assim natural, tão gostosa, que parece aquele excelente professor que todo mundo queria ter, mas não teve, sabe? Mas a história vai se desenvolvendo, ele vai para essa viagem espacial, não vou falar muito para não dar spoiler. E o livro fala o quê? Sobre lealdade, sobre amizade, sobre perseverança, sobre sacrifício pessoal. Tem muitas questões aqui bacanas, sabe? Aquele livro gostosinho de ler, com aqueles pontinhos básicos para fazer do livro um bom livro, para ter sucesso. Não tem novidades assim, mas é um livro muito bacaninha de ler e eu aconselho muito essa leitura. Foi uma leitura muito bacana. Interessante que eu não sei há quantos anda esse processo, mas quando ele chegou aqui ano passado, o que eu li sobre ele é que já estava sendo feita uma adaptação para as telas, tá? Dessa história aqui. Inclusive aquele do La La Land, qual é o nome dele? Esqueci agora. O Ryan Gosling, né? Vai fazer o papel do protagonista aqui. Vamos ver se vai sair aí. A segunda menção honrosa que eu queria fazer, e aí eu sei que tem gente que não vai gostar de eu ter colocado esse livro como menção honrosa e não entre os favoritos. Mas, gente, vocês têm que entender o seguinte: eu não sou uma leitora de realismo fantástico, não é a minha zona de conforto. Então, ler este livro, ele foi lido na leitura conjunta, numa das leituras conjuntas do Because I Read. Para quem não sabe, Because I Read todo mês tem uma leitura conjunta. E foi um livro que o pessoal pediu para ler, né? E a leitura foi maravilhosa, a discussão foi maravilhosa. E talvez por isso eu tenha gostado tanto, porque realmente o realismo fantástico não é a minha zona de conforto. Que foi os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques já tinha lido Amor nos Tempos da Cólera e gostado muito, mas esse livro é bem diferente, tá? Ele traz a saga de uma família, a família Buendia, durante 100 anos, e essa família funda um povoado numa cidadezinha que a gente deduz, ele não fala, mas a gente deduz que seja na Colômbia, e chamada Macondo. Então a gente vai acompanhar durante 100 anos a história dessa família, a história desse povoado, e dentro dessa família, dentro desse povoado, a gente vai ter um universo de assuntos sendo abordados, desde política, condição socioeconômica,
relacionamentos, solidão, né? A solidão vai ser um assunto que vira e mexe vai ser colocado aqui de uma forma sutil, mas vai ser abordado. E, né, tudo, gente, traição, orgulho, religião, tudo. Vai ter um universo aqui dentro desse livro, sem contar a experiência que a gente vai passar durante todo o livro com realismo fantástico. No primeiro momento eu fiquei assim meio em choque, depois eu falei assim, deixa eu levar, porque é desde gente flutuando, há umas coisas, uma chuva que não para nunca, anos de chuva, sem parar nenhum dia, assim, tudo que pode acontecer assim, de muito doido acontece aqui dentro desse livro, no meio da vida cotidiana. Mas a história, o que eu achei interessante, por que eu estou citando ele aqui então, né? Porque eu fui pesquisar um pouco da vida do Gabo para fazer a resenha desse livro. Gente, esses livros que eu estou falando, todos eles têm resenha aqui. Eu vou deixar os links se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no que foi minha experiência com esses livros, saber um pouco mais sobre eles. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Inclusive essa resenha acho que está enorme, mas é porque eu me empolguei muito depois que eu acabei a leitura, viu? E o Gabriel Garcia Marques é um grande contador de histórias, né? E esse livro foi um livro único, um livro singular. Eu acho que assim, nem que ele quisesse, ele nunca ia conseguir fazer algo parecido, porque foi uma mistura de biografia, de autobiografia, da experiência de infância dele, das histórias que a avó contava para ele, da experiência militar política do avô dele, e com coisas que ele foi criando em cima disso, com esse dom dele de família, de contador de histórias. Isso aqui é uma grande contação de histórias, esse livro, né? E foi um livro que me prendeu, que me surpreendeu, que me marcou, apesar de eu não ser fã de realismo fantástico. Vale muito pena a leitura. Então essas são minhas duas menções honrosas. Agora vamos para a minha lista de os 10 livros. Na verdade, poucos foram os livros realmente, para dizer assim, que eu falei, uau, tiraram meu pé do chão esse ano de 2022. Mas teve leituras que eu achei muito sólidas, muito interessantes, leituras que interagiram comigo de uma forma muito bacana. Conheci alguns autores, conheci muitos autores esse ano de 2022 e isso foi muito bom para mim, de ver novas formas narrativas, de ver novos pontos de vista, de ver novas formas de criar, de formar personagens. Isso foi uma experiência muito bacana para mim, né? Então, alguns livros que eu coloquei aqui são livros assim, não porque eu achei uau, mas porque eu falei, nossa, que livro bem escrito, que história bem escrita, né? Que personagens bem construídos, né? E assim foi. Então vamos aqui trazer minha listinha. Eu coloquei aqui em 10º lugar uma autora que eu conheci esse ano, que foi a Edith Wharton, com A Velha Nova York. A Edith Wharton também, eu tô querendo ler um outro livro dela, que tá até no meu Kindle, que é A Casa da Alegria, ainda não li. Mas o que eu achei legal aqui? Eu gosto muito de romance de época, eu gosto muito de romance histórico, romance de época. E normalmente quando você fala em romance de época, você fala de romance vitoriano, você fala de romance regencial, e tudo assim se desenvolvendo, acontecendo a maioria das vezes na Europa. E aqui a Edith Wharton, ela trabalha com a sociedade inglesa, né? A sociedade da mesma época dos vitorianos e tudo, mas a sociedade inglesa. E ela fala, a gente aprende um pouco, eu pelo menos foi legal, porque eu aprendi como é que funcionava essa sociedade inglesa, né? Esses imigrantes que vieram da Europa e abriram fábricas, abriram negócios nos Estados Unidos, formaram uma alta sociedade, né, americana, norte-americana, e como é que essa sociedade funcionava. Então aqui a gente vai encontrar 4 novelas, 4 situações. A Edith Wharton trabalha muito o lado psicológico das situações, né? E você vai observar em todas elas têm em comum como é esse funcionamento da sociedade. No que sentido assim você fala, Patrícia? Porque né, a América sempre teve aquela ideia de novo mundo, de liberdade, de um novo começar. E aí você vai ver aqui no livro que não era bem assim não, que não era assim, sabe, essa coisa solta, cada um fazia o que queria, não. Muito pelo contrário. Essa sociedade norte-americana, ela tinha regras muito severas, talvez em alguns momentos até mais severas que
a sociedade inglesa, a sociedade francesa, que tinha um rei, que tinha uma rainha, que tinha uma corte, que tinham nobres, né? Aqui não tinha isso, mas do jeito deles, eles tinham os nobres deles, eles tinham as regras deles, e a gente vai observar em cada história que tem aqui o que acontece quando você sai dessa linha, o que acontece quando você não segue a regra, como é que a sociedade responde e como é que o psicológico do personagem trabalha essa situação. Por isso eu achei essa história muito bem contada, muito interessante, a escrita dela é muito agradável, muito inteligente, os diálogos são inteligentes. Foi um livro muito gostoso de ler, eu quero ler, talvez, se eu conseguir ainda esse ano, mais coisas da Edith Wharton. Então, A Velha Nova York, gente. E em nono lugar, eu vou colocar quem me conhece, quem está acompanhando aqui o canal, sabe que eu não sou de ler muito não ficção, mas de vez em quando eu leio alguma coisa, algumas vezes realmente alguma coisa falando sobre livros, né? Eu gosto muito de Alberto Mangal e eu leio muitos livros dele que falam sobre livros. E agora eu estou partindo um pouquinho para essa área da biografia também, que nunca foi minha área, mas eu estou começando a entrar um pouquinho para essa área, né? E eu ganhei de uma amiga minha, isso foi um projeto que ela preparou para mim no final do ano passado, no final de 2021, ela me deu, na verdade seriam 12, mas são 14 livros, que eu chamei de Projeto Amiga Leitora. Ela preparou um livro para eu ler em cada mês do ano. Infelizmente, Renata, não aconteceu. Eu não consegui ler os 12 livros ao longo de 2022, mas serão todos lidos. Não foi em 12 meses, mas eu espero que em 14 meses, em 15 meses no máximo, a gente tenha todos os livros lidos. E esse aqui foi um dos livros, Viajando com Charlie, que é de nada mais, nada menos do John Steinbeck. Quem não conhece John Steinbeck, ele é o famoso escritor do Vinhas da Ira, né? Que ganhou Pulitzer e Leste do Éden e outros livros que fizeram bastante sucesso, né? E esse livrinho aqui, ele recorta um pedaço da vida do John Steinbeck quando ele está numa fase assim já mais madura, que ele resolve fazer uma viagem num trailer, né? Pelos Estados Unidos, na época, acho que se não me engano, são os anos de 60, por aí, e ele resolve, ele e o cachorro dele, que é o Charlie, fazer uma viagem. Ele mora ali pelo lado de Nova York, né, na costa leste, e ele resolve ir viajando até a costa oeste por cima e depois ir voltando por baixo, porque ele quer entender, ele quer ter ele quer conhecer a América, o que é a América naquele momento dele. Como é que é o povo, como é que é a linguagem, o que são os costumes, o que o povo está fazendo, qual é a cultura. E aí a gente vai fazendo essa viagem com ele. É como se ele tivesse assim, feito essa viagem toda, essa viagem que durou 3 meses e meio, alguma coisa assim. E ele volta e senta no sofá da sua casa, você serve um vinho, serve um aperitivo e ele vai contando para você como é que foi essa viagem. De uma forma muito inteligente, de uma forma crítica, mas também de uma forma muito íntima, porque ele vai colocando o sentimento dele aqui de tudo que ele observou e tudo que ele analisou. A gente vai ver preconceito, a gente vai ver diferenças culturais, a gente vai ver a natureza, a gente vai ver tanta coisa aqui dentro dessa historinha, desse livro fininho, que assim, você olhando não dá muito valor, mas é um baita de uma leitura, viu, gente? Eu adorei, foi uma leitura super gostosa de fazer, muito inteligente, muito interessante. Viajando com Charlie. E aí, a gente vamos ver aqui que a gente colocou assim. E aí, vamos partir para outro não ficção. Eu fiz um vídeo enorme dele aqui, vou deixar linkado, que é uma história da leitura do Alberto Mangal, né? E aqui, nessa história da leitura, a gente vai ter exatamente isso, a história da leitura, né? E aí ele vai abordar, gente, todos os aspectos, desde antes de Cristo, né, até os dias de hoje, tudo que envolve esse tema, a leitura. E ele não está falando só a leitura de símbolos, de palavras, ele fala da leitura de um modo geral. Porque o que ele fala, né, nós estamos constantemente lendo uma situação, lendo um lugar, lendo uma pessoa. A gente está sempre fazendo essa conexão de símbolos para fazer um julgamento, né? Eu até separei uma frase aqui que ele fala no livro, que eu acho que sintetiza um pouco do que o livro fala, né? Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler.
Ler é como respirar, é nossa função essencial. E assim desenvolve, gente. E eu descobri tanta coisa, eu descobri como é que a leitura funcionou em sociedade, desde a criação, né, dos primeiros papiros, códices, como é que a leitura tinha uma importância social, econômica, como é que surgiram as editoras. Gente, tudo esse livrinho aborda. Eu só fico muito triste que a Companhia das Letras tenha parado de publicar o livro tamanho normal e só tem esse livro agora sim nessa edição de bolso, porque é um livro que merece, ele ficou muito condensadinho, tá vendo? E é um conteúdo tão maravilhoso, ele merece uma edição maiorzinha, uma edição tamanho normal, sabe, dele. Mas é uma delícia de leitura para quem é apaixonada por literatura, por leitura, que gosta de saber dessas histórias, né, de saber como surgiu, o que aconteceu, o que fase a leitura passou, né, essa coisa de ler, né? Como é que isso funcionou desde a antiguidade. Esse aqui é o livro, gente, uma história da leitura. Que mais? E aí a gente vai para uma outra leitura que eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ela, tá? É O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Foi a minha primeira experiência com o Victor Hugo. Eu nunca tinha lido nada de Corcunda de Notre Dame, o que eu sabia que a gente conta de boca a boca e o desenho da Disney. E esse foi meu grande erro, gente. Foi manter a minha inocência e acreditar que o desenho da Disney era a história real do livro. Só que não é, tá? Só vou dar essa spoilerzinha. Não é a história real do livro. Bom, dito isso, né, eu vou falar o seguinte. Esse livro foi maravilhosamente escrito, maravilhosamente narrado. Gostei muito de conhecer a escrita do Victor Hugo. Ele se passa, né, numa época medieval. E aí, tem gente que não gosta desse livro exatamente por causa disso, porque acha que na escrita do Victor Hugo há muitas digressões, porque ele desenvolve muito. Eu, particularmente, já gostei do livro principalmente por causa disso, por causa das digressões, porque eu não achei as digressões cansativas ou tediosas. Ele fala muito da arquitetura, da importância da arquitetura numa época onde não existiam livros ainda, né? E vai até um pouco bater com o que você lê numa história da leitura do Mangel, né? E ele fala que como a arquitetura, nessa época em que não existiam livros, era a forma de passar a história, era através da arquitetura que se contava a história de um povo, de um agente, de um lugar, era entrando numa igreja, era entrando num monastério, era vendo os vitrais, era vendo as esculturas, que você entendia quem era aquele povo, o que era aquele lugar, o que era aquele sentimento, o que eles estavam vivenciando, né? E por muito tempo, muitos séculos foi assim, né? E ele fala muito lindamente sobre isso aqui dentro dessa narrativa. Outro ponto fortíssimo para mim desse livro foi a construção dos personagens, né? Esse livro vai ter 3 personagens principais humanos, mas eu diria para vocês que ele tem 4 personagens, na verdade, principais. Então são eles o Quasimodo, que é o Corcunda, né? Tem eles o Claude Frollo, que é o arquidiácono de Notre Dame, da igreja de Notre Dame, o responsável, o religioso, né, responsável pela igreja, que adotou o Quasimodo, que criou o Quasimodo. Tem a Esmeralda, a cigana, por quem o Frodo se apaixona. E tem, gente, e o personagem, na verdade, mais importante aqui é a própria igreja. A própria igreja se torna um personagem dentro dessa história. Como, Patrícia? Olha, aí você vai ter que ler para entender. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado o vídeo. Mas foi uma experiência marcante, maravilhosa. Eu já comprei outras coisas de Victor Hugo para ler. E foi muito marcante essa leitura para mim, tá? Aí o próximo que a gente vai é um livro que, cara, eu não sei porquê. Quando estava durante a pandemia, eu ouvi demais falar desse livro lá fora. Fiquei doida para ele chegar aqui e demorou a chegar. Só depois da pandemia que ele chegou no início do ano. Eu comprei já do ano passado, né? Eu já comprei ele em pré-venda. E esse livro não bombou aqui. Eu não ouvi nem muitas pessoas que gostam desse estilo de livro assim, que é meio que uma ficção, uma fantasia, ficção científica. Ele mistura um pouco de tudo, né? Ficção histórica, que é o Cidade das Nuvens, de Anthony Dare. Cidade nas Nuvens,
É uma baita na história, estão vendo? Mas é uma baita na história em todos os sentidos. Ela vai trabalhar aqui muitos personagens e ela vai trabalhar 5 espaços-tempo. Ela vai trabalhar em 5 espaços cronológicos diferentes, desde a era medieval até a era espacial. E vão ter 5 protagonistas principais, que um em cada época. Na verdade, tem uma época que vai ter 2, mas na maioria dos seus casos, um em cada época. E aí você vai conhecendo aos poucos, a cada capítulo você vai conhecendo um pouco de cada personagem, um pouco de sua época, o que está acontecendo, o que é aquele personagem, o ambiente dele. E aí no início eu falei assim, gente, eu vou confessar pra vocês vão ver, se vocês assistirem um vídeo que eu fiz aqui, resenha dele, vocês vão ver. Eu falei assim, olha, no início eu tava assim, eu não sei onde é que isso tudo vai levar, não sei onde é que ele vai chegar com isso tudo. Porque ele vai muito assim, ele não é tedioso, mas ele vai muito em detalhes, no dia a dia, papapá. Eu falei, mas onde ele vai chegar com isso tudo, gente? Bom, o que une aqui esses 5 espaços-tempos, esses protagonistas, são papiros, tá? São códices que contam a história, escritos em grego antigo, lá atrás, que conta a história de um menino chamado Eton, que é um menino que sonhava com a cidade nas nuvens, e tudo que ele queria na vida era virar um pássaro para poder chegar nessa cidade perfeita nas nuvens. Isso é o que vai unir todos esses personagens aqui, todas essas histórias. E o livro ele já começa no momento de estresse, tá? Isso aqui é um spoiler que eu vou dar, mas já está logo no primeiro capítulo do livro, que é alguém colocando uma bomba dentro de uma biblioteca que está cheia de crianças. Então o livro já começa assim nesse estresse. Gente, é uma leitura que ela vai se formando aos poucos. Você tem que ter paciência e determinação, mas se você tiver paciência e determinação para conhecer todos esses ambientes, esses protagonistas, essas histórias, vai ter uma hora que elas vão se juntar e você vai ficar assim, uau, sabe? Um livro que valeu muito a pena a leitura, eu recomendo bastante, viu? Que mais? O próximo sim, a minha última leitura do ano, que eu falei que eu acabei dia 31 e que acabei entrando aqui. Não podia ser nada mais, nada menos do que o meu queridinho, para quem me conhece, Charles Dickens, com seu Um Conto de Duas Cidades. Eu ganhei essa edição aqui, eu já falei isso para vocês, eu ganhei essa edição aqui uns 2 anos atrás dos meus filhos, de Natal. É uma edição no original em inglês, edição numerada e tudo, muito linda. E aí eu fui enrolando, era para ter lido ano retrasado, não lia, aí coloquei na meta desse ano passado e acabei realizando essa leitura agora em dezembro. Só que, gente, aconteceu o seguinte, ler Dickens já não é uma coisa fácil, porque ele é muito metafórico, ele é muito cheio de simbolismo, é um inglês assim que não é, vamos dizer assim, não é que as palavras são difíceis, mas é um inglês que a formação do texto, a produção textual, ela é muito elaborada, entendeu? Então não é fácil de ler. Às vezes eu lia, aí tinha que reler a frase de novo para entender bem o sentido do que ele está falando. E isso acontece comigo também em português quando eu leio Dickens. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, as construções dele são maravilhosas, todo o sentimento que ele consegue expressar, toda a ideia que ele consegue exprimir. Eu adoro a forma como não só há personagens humanos na história dele, mas assim, o tempo, uma fábrica, uma loja, uma casa, uma flor, tudo dentro da história tem o seu papel, tudo na história do Dickens se torna personagem, né? E eu gosto muito disso. Mas isso dá trabalho de ler, né? E aí, como eu queria acabar até dia 31 de dezembro, eu acabei alternando. Eu li parte aqui nesse livro, e eu li parte nessa edição aqui da Estação Liberdade, né? Que é o mesmo livro. Eu vou deixar para quem quiser o link aqui embaixo dos dois. Aliás, gente, todos os livros aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E eu vou pedir, se vocês forem comprar, que vocês utilizem os nossos links, porque ajuda bastante o canal, tá bom? Então eu dividi minha leitura nesses 2 livros. O livro é maravilhoso. Quando ele fala em Conto de Duas Cidades, ele está falando sobre Londres, Inglaterra, na época da Revolução Francesa, lá 1700 bolinha. E é uma história muito densa, é uma história, digamos, entre aspas, assim, pesada.
mas cheia de sentimentos, cheia de ternura, cheia de amor, mas cheia de violência, cheia de frustração. Ela fala muito sobre o lado do povo, né, o ponto de vista do povo dentro dessa Revolução Francesa. Tudo aquilo que induziu e tudo aquilo que motivou o povo à, né, criação da Bastilha e, né, essa eliminação, né, de nobres e da realeza. É uma história que não foi fácil de ler não, viu, gente? Tanto no sentido da leitura em si, como no conteúdo. Ela não foi uma história fácil de ler, mas extremamente interessante. É uma palavra pequena, né? Uma história potente, sabe? Muito potente, marcante, que falou muito pra mim. E a história vai girar em torno de uma família, a família do médico Alexandre Manette, um médico francês, que depois se muda para a Inglaterra. E aí sua filha, seu genro, seus amigos pessoais, e tudo isso relacionado com a Revolução Francesa. Dickens é sempre uma baita de uma leitura, né? Que mais? Aí a gente vai para uma grande surpresa para mim. Eu li esse livro em preparação para ler a Divina Comédia, que eu vou ler esse ano, de 2023. E aí essa foi uma das minhas leituras de preparação. Eneida, de Virgílio, né? Porque na Divina Comédia, quem guia Dante através do inferno é o Virgílio. E muitas coisas que são referidas na Divina Comédia têm a ver com Eneida. E eu nunca tinha lido um poema épico, uma epopeia na minha vida. Tinha intenção de ler, mas não nesse momento. E, gente, eu fiquei assim, por que eu não li isso antes? Que leitura maravilhosa, gente. Que leitura maravilhosa. A gente vai ter aqui, né, uma história que é pensada do final da Guerra de Troia, quando um dos guerreiros troianos, Enéas, consegue fugir em seu barco junto com os outros sobreviventes da Guerra de Troia e fogem em busca de encontrar um lugar que será, né, a Itália, será na Itália, com o objetivo de fundar uma nova Troia. E essa viagem dura 7 anos, né? Então o que a gente tem aqui dentro é um grande Big Brother aqui dessa viagem, sabe? E existem muitas deusas aqui influenciando nessa viagem. Então, na verdade, é sempre uma luta entre a vontade dos humanos, a vontade dos deuses, paixão, orgulho, tradição e situações mágicas. E, gente, é uma baita de uma história, viu? Eu li nessa edição aqui, que é a edição de bolso da editora 34, a gente também tem essa edição em tamanho normal. E eu tinha essa edição aqui também da Martin Claret, mas eu preferi ler nessa aqui porque ela é muito mais comentada, esses comentários me ajudaram bastante. Mas são 2 edições bem bacaninhas, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, viu, gente, desse vídeo. Acho que vale muito a pena para quem tiver interesse, ficar curioso de saber mais sobre Eneida. Em terceiro lugar, o Novelas Insólitas, do Stefan Zweig. Né? A gente vai encontrar aqui 6 novelas do Stefan Zweig. Quem não sabe ainda, né? Stefan Zweig é um dos meus queridinhos. E essas novelas insólitas me surpreenderam, apesar de eu já conhecer outros trabalhos do Zweig, saber que ele é um baita de um autor, né? Ele trabalha muito o lado psicológico de cada personagem. Ele traz aqui 6 novelas, mas são 5 situações diferentes, porque uma das novelas ela se repete. Você vê a mesma história de um ponto de vista de uma pessoa e depois do ponto de vista da outra, tá? E quais são as novelas que tem aqui, Patrícia? Segredo Ardente, Confusão de Sentimentos, A Coleção Invisível, Júpiter e Foi Ele, esse Júpiter e Foi Ele, que eu digo que é a mesma história, e Xadrez. São a maioria das vezes novelas que se passam na época aí da Segunda Guerra Mundial, ou pré-guerra, ou pós-guerra, ou durante a guerra. A maioria se passa na Europa. E aí você vai ter personagens muito interessantes, desde um menininho de 6 anos até um protagonista de uma história sendo um cachorro.
e você vai ter o ponto de vista desses protagonistas dentro de determinadas situações e vai conhecer o lado psicológico deles. E é muito interessante como Vai consegue se colocar na mente como se ele fosse um menininho de 6 anos enfrentando uma determinada situação, como se fosse um cachorro enfrentando uma determinada situação, ou como se ele fosse um veterano da Segunda Guerra, apaixonado por arte e que está ficando cego e que tudo que ele tem na vida é a sua coleção de obras de arte e saber que está perdendo aquilo tudo ali. E, cara, e um enxadrista, um ganhador, um campeão de xadrez. Gente, é demais esse livro, é demais, é demais, é demais. É um livro curto, é fácil de ler, é rápido de ler, com histórias interessantíssimas, tanto do ponto de vista da história em si, como da construção de personagens. Vale muito a pena. Que mais? Em segundo lugar, gente, uma grande surpresa maravilhosa para mim, que foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu sempre tive vontade de ler esse livro já estava aqui na prateleira há um tempão, mas eu tinha receio de ler porque eu não gosto de livro com sofrimento demais. Eu tinha essa impressão, pelo que eu ouvi falar, que esse livro tem muito sofrimento. Tem sim, é um trabalho, é um livro que fala entre seus tópicos principais sobre racismo, se passa no Alabama, na época da Grande Depressão, pelos idos de quando, Patrícia? Como é que é o ano? Pelos idos de 1930, tá? Só que, gente, é um livro que não é pesado de ler, né? Qual é a premissa do livro? O livro ele vai girar principalmente em volta do julgamento de um negro que é acusado de estuprar uma jovem branca. Mas antes, e dentro junto com esse contexto aí desse julgamento, quem vai contar essa história pra gente, antes dela, paralelamente, vamos dizer assim, que o julgamento é uma parte da história, mas na verdade o que a gente vai acompanhar aqui ao longo do livro é a história da Scout, que é filha do advogado que está defendendo o negro nesse julgamento. E aí a gente vai acompanhar a infância da Scout, a gente vai ver essa cidadezinha que ela mora, que se não me engano é Macon, no Alabama. A gente vai ver toda essa sociedade, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus professores, seus colegas de escola, os negros, os brancos, os pobres. A gente vai ver tudo isso pelo ponto de vista da Scout, um ponto de vista de uma menina de 6 anos, uma menina inocente, uma menina curiosa, uma menina inteligente. E a história é genial, a forma como ela é contada é genial, gente. Uma história que me fez chorar, uma história que me emocionou, uma história muito bem contada, que fala sobre assuntos sérios, mas de uma forma que faz você refletir e sem se sentir pesado, sabe? Foi uma excelente história, tem resenha aqui. E, em primeiro lugar, não poderia ser outro livro que fez parte de nossas leituras conjuntas do Because I Read aqui de 2022, que foi o Conde de Monte Cristo. Esse clássico da literatura que eu já queria ler há muito tempo, do Alexandre Dumas. Eu tenho essa edição aqui de 2 volumes da Zahar, que vem aqui nesse box maravilhoso. Essa edição aqui, estou para ver um box tão lindo quanto esse na vida. E que baita de história, gente, nossa, Acho que todo mundo já tem uma ideia do que é a história, mas vamos repetir aqui, A gente vai conhecer aqui a história do jovem, do Edmond Dantès, que era um marinheiro francês, que viveu ali naquela época de 1700 também, naquela confusão lá do Napoleão, e que é vítima de um complô, é acusado de um crime que ele não cometeu, vai parar numa masmorra e fica lá durante 14 anos. E nesses 14 anos, esse homem se transforma em um outro homem, e ele consegue escapar dessa prisão, e ele volta para a sociedade sem que ninguém saiba, para se vingar daqueles que armaram esse complô contra ele. Essa é uma história que Alexandre Dumas escreveu, como todos os outros escritores da época, assim como Victor Hugo, e por aí vai, que para ser lançada em fascículos, nos jornais, nos periódicos. Então é uma história longa, gente. Ela vai fermentar, Ele vai te contar cada detalhe, ele vai te contar cada
nuance, ele vai te contar sobre todos os protagonistas, tem muitos protagonistas nessa história aqui, em volta do Dante, e é uma transformação, é uma história que vai durar, assim, sei lá, praticamente 25 anos, 20 anos, desde a época que ele vai preso até a época que termina a história, né? Então, a história que ela vai evoluir em todos os sentidos, né? Mas em nenhum momento eu me senti cansada de ler essa história. Foi uma história que tudo que ele falou aqui, ele tá ali na linha da história, de repente ele para em determinado capítulo e começa a contar uma outra história de outros personagens num outro lugar. E você fala assim, bom, tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver, tá? Tudo que ele vai trazer aqui, tudo que ele vai contar aqui, todas as histórias que ele vai inserir dentro da história do Dante, elas vão se juntar para formar a trama. Elas são linhas dessa trama que está se fechando para fazer essa história do Dante ter um final, ter um sentido, para você entender a vingança dele. Então foi uma baita de uma história. Adorei a escrita do Alexandre de Dumas, maravilhosa, linda, absoluta. Quero ler tudo desse homem agora. E é uma leitura que eu digo, é longa? É sim. Leiam com calma, leiam sem pressa, perseverem, porque é extremamente enriquecedora do ponto de vista literário, do ponto de vista pessoal. Tenho certeza que quem insistir e fizer essa leitura não vai se arrepender. Então é isso, gente. Essa é a minha lista de livros favoritos aí de 2022. Teve muita leitura boa. Espero que 2023 traga também excelentes leituras para todos nós. Me contem nos comentários quais foram suas leituras favoritas de 2022. O que vocês gostaram? Vocês já leram esses livros? Não gostaram? Gostaram? O que vocês acharam? Conta aí pra mim, vamos bater papo aí, tá bom? Não se inscreva, não esqueça de deixar seu curtir, de se inscrever no canal. Lembrando que ontem nós começamos nossa leitura conjunta, nossa primeira leitura conjunta de 2023, do Because I Read, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quem quiser participar, vou deixar o link aqui do nosso grupo de discussão no WhatsApp, tá bom? Muito bom falar com vocês, até a próxima, tchau, tchau.